gente feliz aqui! Vambora, galera! Quando o dia amanhece, eu não tô legal e nada sai do lugar. Tudo parece igual e não tenho forças para sorrir. Isto me chama, vou prosseguir. Lanço fora todo medo e a alegria do Senhor vem me dar bom dia. Lanço fora todo medo, confio em ti. Jesus está no meu amanhã. Jesus hoje comigo está. E mesmo sem forças pra caminhar, Ele me diz: nunca vou te deixar. Ele me diz: nunca vou te deixar. Quando o dia amanhece, eu não tô legal e nada sai do lugar. Tudo parece igual e não tenho forças para sorrir. Isso me chama, vou prosseguir. Vai! Lanço fora todo medo. Olá, amada igreja. Agora nós teremos o nosso momento de aviso. Então fique atento para tudo que vai acontecer nessas próximas semanas. E esta mensagem agora é para você, homem. Você já sentiu, às vezes, no meio da correria do dia a dia, que o que mais falta para a gente é uma palavra certeira para a nossa alma? Então, no dia 28 de maio, às 20 horas, aqui na IPI, nós teremos o nosso Papo de Homem, um momento de comunhão e ministração direta da palavra de Deus, para fortalecer a nossa fé. Nós convidamos você que vem aqui de coração aberto e também chame mais um amigo, alguém que realmente precisa também ouvir esta palavra. Presença que fortalece e ministração que transforma. Vem com a gente. Fala, adolescente! Dia 27 de maio, às 8 horas, aqui na IPI, teremos a nossa Last Night com o tema de 100 máscaras. Você não pode ficar de fora dessa. Chame seu amigo e cola com a gente. E nessa sexta-feira, dia 29, nós teremos a nossa tão aguardada vigília. Um tempo de busca, adoração e louvor ao Senhor. E você é o nosso convidado para esse tempo abençoador. E para você que faz parte da Rede Imersão, no dia 30 de maio vai acontecer o nosso DIP, às 20 horas aqui na IPI, com o tema Maturidade. Será um tempo muito especial com convidados, então não fique de fora, esperamos por você. E este aviso é especialmente para você que visita ou frequenta a nossa igreja, mas ainda não é membro dessa casa. Fica o meu convite, o nosso convite como equipe pastoral, para que você dê o nome para o curso de novos membros. Este é um curso onde você vai conhecer mais sobre as doutrinas da igreja, a visão da nossa igreja e como é o nosso modelo IPI de ser. Se você, ao final do curso, entender que está preparado e está confortável para se tornar membro dessa casa, nós caminharemos juntos para a cerimônia de batismo. Nós esperamos você, não esqueça de dar o seu nome e desde já vai ser um privilégio ter você com a gente. Canções que marcaram a nossa conversão. Tenho certeza que todos nós temos uma canção ou canções que marcaram a nossa conversão e queremos nas celebrações estar ministrando elas. Então envie essas canções no WhatsApp da igreja ou deixe no balcão de informação. Para o dia 6 de junho, temos um convite especial a você. Acontecerá mais uma edição do nosso Bazar Missionário e você é o nosso convidado a participar. Nesse dia, o bazar será das 7h30 às 13 horas. Esperamos por vocês. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários
e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém. Te convido a se colocar em pé, a darmos início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Estamos aqui reunidos como igreja, pois o Senhor nos chamou, está diante de nós mais uma vez. Eu te convido a fechar os olhos e orar pelo Senhor e aclamar, pois cremos que o Deus é o nosso Deus do impossível, o Deus que faz grandes coisas, que opera milagres que nem imaginamos. Por isso, se há algo em sua vida que você precisa se colocar diante do Senhor, não perca tempo, coloque diante do Senhor agora. Hoje Ele faz milagres, Ele faz grandes coisas. Assim como lá atrás o povo andava em volta daquela muralha de Jericó, crendo no Deus do impossível, que aquela muralha ia cair por terra. Eles andavam durante dias e dias, tocando as trombetas. Aqui estamos hoje, cantando e clamando ao Senhor, para que Ele faça um milagre em nossas vidas. Se você crê no Senhor, crê no Deus do impossível, clamo para que Ele venha sobre a sua vida, para que Ele venha agir, para que Ele venha intervir. Senhor, Pai, cremos em Ti, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, como igreja, clamando por Ti, ó Pai, para que o Senhor venha sobre nossas vidas, ó Pai. Venha com Teu toque, ó Pai. Venha agir sobre nós, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Temos fé em Ti, confiamos na Sua palavra, ó Pai, pois o Senhor é um Deus fiel, é um Deus de promessa, ó Deus. Um Deus, ó Pai, que está sempre ao nosso lado, caminhando junto conosco, ó Deus. Por isso estamos aqui, ó Pai, clamando por Ti, ó Pai. Venha, ó Pai, fazer a Tua obra, o Teu milagre em nós, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que há pessoas dessa igreja, ó Pai, que necessitam de um milagre hoje, ó Pai. E queremos, ó Pai, clamar para que o Senhor venha tocar, ó Pai. Tira a enfermidade, ó Pai, se for preciso, ó Pai. Toque sobre as famílias, ó Pai. Venha restaurar os lares, ó Pai, dessa igreja, ó Pai. Para que, ó Pai, o Seu nome seja glorificado, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cremos em Ti, ó Deus. Por isso iremos cantar essa canção de todo o nosso coração, crendo no Deus do impossível, no Deus dos milagres. Amém e amém. Se você crê, erga sua voz e cante essa canção junto conosco. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, mas o meu Deus jamais falhou. Declare isso, Tua promessa. A Tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em Tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará e tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, Teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez.
promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Cremos em ti, Senhor. O Deus do impossível está presente aqui. Tudo é para ti, Senhor. Entregamos nossa vida, o nosso ser. Tudo é para ti, ó Pai. A Ele a glória. A Ele a Você pode declarar isso sobre a sua dor, sobre a sua dificuldade. Adore ao Senhor. Declare adoração ao seu Deus, que é sobre tudo. Ele é digno de glória e de honra. Exaltado é esse nome poderoso. Te adoramos, Senhor. Declaramos a glória ao Senhor. Ao teu nome seja a glória, ao teu nome seja a honra. Mais uma vez, a Ele a glória. Aleluia, exalte, exalte ao Senhor, erga suas palmas, o mais alto que você pode, declare, é para o Senhor, é para o Rei dos Reis, é para o Deus Todo-Poderoso. Ele reina, Ele vive, Ele governa, Ele é soberano, Ele é digno, aleluia, amém, queridos. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez, nós estamos na presença do Senhor. Que adoração maravilhosa, mas não é para nós, é para o Senhor. Ele é digno, só Ele é digno. Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, por nos mover nessa noite em adoração ao Teu nome. Nós fazemos a Ti um trono de adoração. Ah, Senhor, Tu és digno de toda a glória. Oh Senhor, obrigado porque homens e mulheres estão aqui se rendendo aos Teus pés, estão reconhecendo a Tua soberania, a Tua glória, o Teu poder. Ah Senhor, acima da dor, acima das dificuldades, das circunstâncias difíceis, estão dizendo: Senhor, Tu reinas, o Senhor governa, o Senhor está no trono, o Senhor tem o controle, o Senhor tem o domínio. Ah Senhor, o Senhor me sustenta, o Senhor me guarda, o Senhor me guia, o Senhor me alimenta. Oh Senhor, declaramos a Ti a nossa vida, a nossa adoração. O que seríamos, ó Deus amado, sem o Teu
poder, sem o teu amor, sem a aliança do Senhor sobre nós, sem os teus cuidados, Senhor. Obrigado por nos mover nessa noite a buscar a tua face, enquanto podemos encontrá-la. Obrigado, Senhor, por se apresentar, Senhor, acessível a nós, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Graças te damos, Senhor. Vem mesmo, Senhor Deus, remover toda distração, remover, Senhor Deus, toda mágoa, remover, Senhor Deus, todo rancor, remover, Senhor Deus amado, toda insensibilidade, toda incredulidade, em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor encontre corações sedentos, corações, ó Deus, abertos, escancarados, para receber mais de Ti, Senhor. Derrama mais do Teu óleo, mais do Teu amor. Derrama um frescor novo nesta noite. Quantos querem um frescor novo de Deus? Fala, Senhor, derrama sobre a minha vida um frescor novo, Senhor. Eu quero mais de Ti, mais do céu, mais da Tua presença, mais da Tua vontade no meu ser, na minha vida, na minha família, Senhor, no nome de Jesus. Começa a ministrar isso sobre quem está do seu lado. Você tem coragem? Ministra isso sobre quem está do teu lado. Põe a mão em quem está do teu lado. Declaro no nome de Jesus sobre você a bênção do Senhor, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a presença do Pai, o poder do Espírito Santo, o amor do Senhor, a alegria, a alegria, a alegria, a paz do Senhor. Receba a paz de Jesus, receba a alegria do Espírito Santo, receba o amor de Deus, receba a graça de Jesus, receba aí agora a presença do Senhor. Comece a abençoar, comece a ministrar, derrame, transborde sobre a vida de quem está ao seu lado, declarando a vida de Cristo, a vida do Senhor sobre esta pessoa. Pai, no nome de Jesus, transborda, Senhor, a tua vida neste lugar. Sim, Pai, não sobre este prédio, mas sobre a igreja reunida, sobre o teu povo reunido, sobre corações sedentos, abertos, ó Deus, esperançosos, ansiosos por mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor, queremos mais de Ti, Senhor. Toda glória ao Teu nome, toda adoração ao Senhor. Guia-nos nessa noite, Pai, a Tua presença, mais e mais, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, amém, queridos? Você já recebeu algo aí, amém? Aplauda o Senhor com alegria mais uma vez, em nome de Jesus. Exaltado seja o nome dEle, aleluia. Queridos, nós estamos aqui adorando ao Senhor na liberdade, e como estamos na liberdade, como igreja do Senhor Jesus, nós fazemos isso também com o nosso louvor financeiro. Que é isso, pastor? Sim, tudo é de Deus, tudo é para a glória dEle. Até o nosso dinheiro, até as nossas finanças é dEle. Então nós queremos louvar ao Senhor também agora, desta maneira, enquanto cantarmos, celebrarmos com a nossa voz, com as nossas palmas, seja como for, mas que possamos fazer isso também através dos nossos dízimos e ofertas. Se você que nos visita, não se constranja, se você não tem esse hábito, mas entenda que nós fazemos isso com desprendimento, nós fazemos isso voluntariamente, compreendendo um princípio da palavra de Deus, e fazemos isso com muita alegria, gratidão ao nosso Deus, porque Ele é bom. Deus é bom, amém? Então nós vamos adorá-lo também com o nosso louvor financeiro. Fique à vontade, faça isso com muita alegria e gratidão. Em nome de Jesus, vamos celebrar e adorar, queridos. Palmas. Tchau, 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 tchau. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou.
noite em todo o seu coração. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora eu sou um cidadão do céu. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora eu sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curaste, teu amor é o ar que eu respiro. E agora vejo o que tu me chamaste, e eu voltei a viver. O glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Aleluia, aplauda ao Senhor. Somos livres para te adorar, Senhor Jesus. Obrigado por esse privilégio, ó Pai, que temos de estar aqui, ó Pai, reunidos para te adorar, Deus. Muitos não conseguem, ó Pai, se reunir como igreja, ó Pai, para louvar e agradecer aquele que é digno de todo louvor e honra. Por isso, ó Pai, estamos aqui reunidos, ó Pai, e cantando ao Senhor de todo o nosso coração, nos entregando, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que é o que faremos por toda a eternidade, ó Pai, te adorar, te engrandecer, ó Pai, pois um dia naquela cruz o Senhor nos se entregou por amor a nós, ó Pai, e hoje somos livres, ó Pai, temos livre acesso ao nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus, te adoramos, ó Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, soberano Criador, vou sempre te adorar. Erga suas mãos e declare: elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
declara isso bem forte, digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono Ele está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos somente a Ele, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia! Aplauda aquele que é digno. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. A Jesus toda a honra e toda a glória. Todo sempre, amém, queridos. Glórias a Deus. Pode tomar o seu lugar, por gentileza, queridos. Glória a Deus. Deus continue abençoando nosso irmão, Sérgio Louvor, viu, queridos, por essa sensibilidade da presença do Senhor. Nós temos um convite para você, casal, diretamente da rede de casais. Está liberado aí, Tinho, certo? Então, quero que você receba com carinho e veja uma oportunidade para você, casal, investir no seu casamento numa noite muito especial. Vamos lá? Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego. Querido casal, adquira o seu convite. Será uma noite muito especial. O investimento é R$100. Com certeza vai valer muito a pena. Não só o que você vai desfrutar, certamente o melhor da terra que será servido ali, mas principalmente um banquete, uma palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Queridos, vamos à palavra do Senhor neste momento. Quero ainda reforçar para que você aproveite também a oportunidade de fazer o curso para se ingressar nessa família na fé. Será uma alegria muito grande receber você. Você pode fazer a sua inscrição no encerramento do culto ou durante a semana, no horário comercial, na secretaria. Será uma alegria muito grande receber você, sua família, conosco para caminhar como membro dessa casa. Nós iremos começar na segunda-feira da semana que vem este curso e será realmente uma bênção. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós estamos encerrando a série dessa mensagem. Eu tenho certeza que foi e será uma bênção a palavra de Deus continuar falando aos nossos corações sobre Josafá, o segredo de quem não luta sozinho. Hoje nós iremos encerrar esta série de mensagens. Encorajo você a tomar conhecimento das outras ministrações, caso você não tenha acompanhado, certeza vai valer muito a pena. Que ambiente de adoração, hein, queridos? Glória a Deus. Presença de Deus neste lugar. Veio na noite muito especial essa palavra também, desde o começo, clamando adoração ao Senhor, adoração a Deus. E exatamente sobre isso nós vamos falar. Uma sintonia com o Ministério de Louvor, uma sintonia com o pastor Valdemar, na intercessão, desde os irmãos que estavam também orando pelo culto, porque nós iremos falar de um segredo, de quem não luta sozinho, que é fundamental para a nossa caminhada, que esse segredo é ter atitude de adorador. Semana passada nós falamos que um dos segredos de Josafá, que aprendemos na palavra, não somente para Josafá, mas também representa para nós hoje, diante dos nossos desafios que nós temos, nossa caminhada de fé, é não atrapalhar o agir de Deus. E a melhor maneira de não atrapalhar a Deus, uma das coisas,
é adorar a Ele, ouvir a sua voz. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do verso 20, e nós iremos ler também o verso 21, 22, depois nós iremos para o versículo 27 até o 30. Acompanhe na sua Bíblia, ou se você desejar acompanhar pelo telão, faça isso, que nós iremos projetar também. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados e marchando, preste atenção, à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Verso 27, acompanhem por favor, queridos. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram, com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com uma alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Senhor, é a tua palavra que nós lemos, e pedimos para que o Senhor abra o nosso entendimento, que a tua palavra, Senhor, fale tremendamente aos nossos corações. Convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Oro para que o Senhor venha remover toda e qualquer distração. Nós oramos e clamamos a Ti, Espírito Santo. Continue falando aos nossos corações. Nós te amamos. Nós reverenciamos a Tua presença que está neste lugar. Te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, Josafá, ele está se preparando para uma grande batalha. Batalha essa que, numericamente, não tinha a menor chance diante dos seus adversários. Deus havia falado que iria pelejar por eles. Essa mensagem nós falamos semana passada. Finalmente chegou o dia dessa batalha. E destacando logo o primeiro versículo que nós lemos, o verso 20, diz que na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Este deserto onde eles estavam se deparando era o lugar de confronto. Eu estava pensando sobre confronto ou situações em que muitas vezes nós deparamos nossa vida. São momentos em que parece que não existe mais argumento. Você já deparou com algum momento assim na sua vida em que você não tinha mais argumento? Tanto para tentar consolar, aconselhar alguém, ao ponto que esgotou os seus argumentos, ou até mesmo para tentar trazer uma palavra à sua família e você não tem mais palavras para dizer, não há mais argumentos. Realmente nós deparamos com as nossas limitações, não temos recursos. Exatamente essa sensação que nos inspira o texto, quando percebemos que eles estão agora vai para o deserto, porque é um lugar que eles vão deparar com um grande confronto. Mas o que nos chama bastante atenção é olhar para Josafá e perceber que este homem que serviu tanto ao Senhor e tem tantas lições para nos ensinar, que ele
manifestou atitudes de adoração a Deus. E o Senhor me despertou meus olhos e também ministrou meu coração para perceber como é importante a adoração e atitude de adoradores diante de desafios, em situações em que nós não temos mais argumentos, em que não temos mais opções. Você já experimentou adoração? Você já tentou adorar a Deus? Porque se tem um lugar que nós mais devemos adorar ao Senhor, são em momentos de lutas, momentos difíceis, dias difíceis da nossa vida. Você já experimentou entrar em um quarto e ali adorar a Deus? Você já tentou fazer isso em momentos em que se vê no desespero ou numa ansiedade tão grande? Você tentou combater isso em adoração? Olha, é uma coisa absurda. Adoração. Em ambientes como este, quando buscamos a Deus em momentos como este, de adoração, e ter diante desses desafios atitudes de adorador. Porque uma coisa é expressar uma adoração diante do Senhor, diferente é andar, nossos passos, revelar passos, atitudes de adoradores, de quem está adorando ao Senhor. Adorar a Deus não se limita num ambiente como este. Adorar a Deus precisa refletir em todo lugar. Nasce, ele toma uma proporção maior na nossa vida, este coração de adorador, em momentos que nós estamos a sós na presença de Deus, ou coletivamente, que também inflama em nós, nosso coração, um desejo de honrá-lo, de buscá-lo, adorá-lo e viver consagrado para Ele. E assim, na medida que nós passamos a andar com Deus, isso em tudo que fizermos vai refletir uma adoração a Ele, ou deveria ao menos refletir a adoração a Deus através de nosso viver. Bom, meus irmãos, olhamos para este texto e atitudes de quem adora o Senhor nos ensina muita coisa. Atitude de adoração. A primeira coisa que eu aprendo neste texto, irmãos meus, é logo no versículo 20 também, que adorar a Deus exige disposição desde o momento em que nos levantamos. Perceba no verso 20. Verso 20 diz claramente que na manhã seguinte levantaram cedo. Levantaram cedo. E desde aquele momento da preparação para a batalha, para aquele dia tão angustiante, finalmente chegou. Teria que enfrentar. Eles tinham uma palavra de Deus, sim, mas o que eu aprendo, irmãos, que adorar a Deus exige uma disposição. Desde quando? Quando a gente vem para a igreja? Não, desde o momento em que nos levantamos. Quando você levanta, você percebe que as suas atitudes revelam adoração a Deus? Ou já reclama por alguma dor, misericórdia, irmãos? Ou dependendo do clima, onde há adoração a Deus em tudo isso? Manifestar um coração de adorador é a partir do momento em que nós já despertamos para o novo dia, ou nos levantamos diante de uma crise, ou quando Deus nos levanta de algo, temos que manifestar a adoração a Deus. A adoração ao Senhor se manifesta a partir do momento que a gente se levanta. Não é algum momento do dia. Já é nos primeiros momentos que nós acordamos e você ao sentir, oh Deus, obrigado, Pai, louvado seja o Teu nome. Esse dia é para glorificar o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Essa é uma atitude de um adorador. Sabe, meus irmãos, por que nós precisamos começar o nosso dia já adorando ao Senhor? Porque nós não sabemos o que nos reserva no decorrer do dia. E se eu levantar adorando ao Senhor, vai mudar o meu dia? O que poderia acontecer? Muitas vezes não, mas a sua reação diante, com certeza, fará grande diferença. Porque o seu coração já está em Deus. Seu coração já está preparado. Quando eu enfrento algo que muitas vezes é imprevisível no meu dia, a única coisa que eu preciso recorrer à minha mente e ao meu coração para não se desesperar é: eu busquei ao Senhor nessa manhã, isso me fortaleceu, eu tenho uma plena certeza, a minha confiança está nele.
não serei desamparado. Opa, já entreguei esse dia na presença do Senhor e estou andando nele. Já entreguei esse dia, já aclamei ao Senhor pela minha casa, já aclamei ao Senhor pelos meus filhos, já está nas mãos do Senhor. Sabe, nós precisamos ter uma atitude e desenvolver um estilo de vida de adoração ao Senhor, de adorar a Ele a partir do momento em que nós acordarmos. Engrandecer ao nome do Senhor. Pela manhã, louvar a Ele, no decorrer do nosso dia, também engrandecer ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos queridos? O que nos ensina quando olhamos também para este texto sagrado, a atitude deste homem que estava frente a uma batalha, a qual era maior do que as suas próprias forças, e não é diferente muitas vezes com a nossa história, é quando percebemos a fonte onde ele se alimentava para despertar este coração de adorador. Porque o coração de adorador, ou ter uma vida de adoração, precisa de uma fonte a qual vai te mover. E olhamos no verso 20, no verso 21, é tremendo, irmãos, afirmarmos este ponto, que o adorador, ele alimenta-se da palavra, e a palavra de Deus é a fonte de coragem e louvor. O que vai nos fazer louvar ao Senhor, independente de qualquer circunstância, vai depender da fonte que estamos bebendo. Vai depender do que estamos alimentando a nossa mente, do que está alimentando nosso coração. O que temos alimentado vai determinar a nossa reação diante das batalhas, diante dos problemas da vida, diante dos de repente nossa vida. Olha que palavra, que este homem assumiu uma liderança, movido, é claro, pelo Espírito de Deus. Ele disse: escutem, creiam no Senhor. É isso que precisa fortalecer a nossa fé, queridos, é crer no Senhor. Pois aqueles que creem estarão seguros, ou seja, quanto mais nós cremos ao Senhor, mais sentiremos uma segurança. E quando diz, creiam nos profetas do Senhor, crer nos profetas é a palavra que nós devemos crer. Crer na palavra, creiam no Senhor. Crer nos profetas, na palavra dele está sendo proclamada. E vocês serão bem-sucedidos. E olha que atitude interessante. Josafá, ele designou aqueles que deveriam na frente fazer o quê? Cantar, louvar ao Senhor. Agora preste atenção, eles estavam marchando, adorando à frente do exército. Aqui algo diferenciado. Não era o exército que estava à frente deles, eles estavam à frente. A adoração vai primeiro. A força humana vai atrás. Os nossos recursos sempre ficam para trás. O que precisa ir na frente é a adoração. Eu penso o posicionamento daqueles homens que foram designados para ir à frente, tocando os instrumentos, adorando ao Senhor. A batalha era grande, a peleja era grande, é claro que era impossível aos olhos deles, mas não foi um exército com as armas que foi à frente, para intimidar ou tentar ao menos intimidar os adversários, não. O que foi à frente representando aqui, queridos? A adoração. Sabe, diante dos dilemas da nossa vida, o que nós logo tentamos primeiramente fazer? Buscamos medicamentos, buscamos a medicina. É errado isso? Não, só não deve isso ocupar o lugar da nossa confiança em Deus. Os recursos humanos, diante de qualquer circunstância. Aqui nos ensina um princípio, irmãos, que a adoração, a atitude de um adorador, precisa sempre levar à frente a sua vida de adoração a Deus. Orar primeiro, buscar primeiro, se dispor primeiro para buscar a Deus. Eles tiveram uma atitude de buscar ao Senhor. Essa é a fonte, irmãos. Quando nós não estamos bebendo da fonte, da palavra de Deus, facilmente nós iremos ficar vulneráveis demais e o desespero vai encontrar espaço em nós. Como vai mover um coração de alguém que está cantando, adorando ao Senhor diante de um teste, diante de uma prova, diante de um dia difícil? Irmãos, só quem está conectado na fonte. A adoração precisa ir na frente. Precisa subir primeiramente uma adoração ao Senhor. Antes de qualquer coisa, queridos. Antes de qualquer coisa. Nós somos pais,
e sabemos, quando nós deparamos nossos filhos não estão bem, nós queremos logo fazer alguma coisa. Mas você experimentou orar primeiramente orar e clamar ao Senhor, e os recursos que vier como consequência, ou como sequência disso, mas você antes entende, Deus vai usar a medicina, Deus pode usar o medicamento, mas a glória é dele. Eu estou buscando primeiramente ao Senhor. Você já orou primeiramente? A adoração tem que chegar primeiro, irmãos. A nossa oração tem que chegar primeiro. Porque nós esquecemos um Deus a quem nós confiamos, que nós cremos, quando vem o dia difícil. Parece que esquecemos dessa confiança no Senhor. E sabe por que muitas vezes esquecemos? Porque nós não estamos alimentando nessa fonte. E a palavra está dizendo, creia no Senhor. O que move um coração de um adorador é com certeza ele se alimentar da palavra de Deus. Porque Deus ele só recebe adoração daqueles que se alimentam da sua palavra. Deus só recebe adoração daqueles que se alimentam da sua palavra. O que nós iremos ofertar, adorar a Deus, se não for a própria palavra dele? Por isso que nós devemos aprender a orar conforme a palavra de Deus, é orar a palavra dele. Deus recebe adoração, irmãos, conforme a palavra dele assim declara. Então nós podemos declarar como eles passaram a declarar, dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles foram marchando, não como um exército poderoso, mas sim como adoradores. Eu acredito, irmãos, que esse deve ser o nosso posicionamento como igreja. É marcharmos nas ruas de nossa cidade como adoradores. É saber que a empresa onde você está, ali existe um adorador. A sua escola, existe um adorador lá, é a sua vida. Onde você mora, no seu bairro, na sua rua, existe um adorador e precisa deixar as marcas de Cristo lá. Antes de qualquer conflito, queridos, precisa chegar uma adoração ao Senhor primeiro. Eu vou orar primeiramente, antes de tudo. Quando a gente ora, nossa confiança aumenta. Não é uma autoconfiança, é confiança no alto, confiança em Deus. Se apodera em nós uma convicção que não iremos estar sozinhos. Isso faz toda a diferença, irmãos. Mas para isso, precisamos alimentar da palavra. É a fonte de nossa coragem. Do contrário, a gente fica para trás. Fica para trás, querido. Porque a falta de um alimento, assim como naturalmente, quando não nos alimentamos, logo deparamos com uma fraqueza, você acha que espiritualmente é diferente? Quando não alimentamos da palavra, queridos, é a mesma coisa, nos enfraquecemos. Nos enfraquecemos. Quando nós estamos saudáveis, por termos alimento adequadamente, assim precisamos estar espiritualmente. Como está sendo o seu alimento espiritual? E glória a Deus que você está aqui nessa noite buscando um alimento para a sua fé. Glória a Deus que você está aqui. Que bom que você está aqui. Este alimento é para hoje. É uma reserva para aquilo que tem para o amanhã. Mas todos os dias nós precisamos buscar essa fonte. E está bem disponível para nós. É quando curvamos nossos corações diante de Deus, quando buscamos em oração, é quando buscamos a sua palavra, quando estamos ouvindo louvores, canções que nos inspiram a cantar a Ele também. Despertou nosso coração, abrir para a igreja, alinhamos isso com o Bruno, canções que marcaram nossa conversão. Porque dias para cá eu tenho sido muito visitado meu coração com muitas canções dessas que marcaram a minha conversão. Eu tenho certeza que muitas dessas canções marcaram também o momento que você se rendeu a Cristo. E queremos louvar ao Senhor durante as celebrações. Mas nada é tão especial do que você mergulhar na presença do Senhor com essas canções. De levar você àquela essência que muitas vezes vai ficando distante. No decorrer de nossa caminhada, é alimentar, irmãos, da palavra, porque nós somos bombardeados, nossa cabecinha aqui, irmãos, misericórdia, tanta coisa passa na nossa mente. E se não sermos fortalecidos no Senhor, se não buscarmos o entendimento, se não nos fortalecer, facilmente iremos enfraquecer.
aí o desânimo predomina. As distrações logo se apoderam de nós. Precisamos estar fortalecidos no Senhor, alimentando a palavra, cada dia mais crentes em Jesus. Amém, queridos? Cada dia mais crentes no Senhor. Sabe, queridos, uma coisa maravilhosa que também aprendo nessa palavra, que adorar a Deus move o sobrenatural. Enquanto eles estavam marchando em adoração ao Senhor, no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor começou a pôr emboscadas aos inimigos que estavam dispostos a destruir o povo de Deus. Ou seja, tudo aquilo que tentou contra o povo de Deus caiu contra eles mesmos. Assim eu creio que tudo que tenta levantar contra a nossa vida vai cair por terra em nome de Jesus. Você parou para pensar como Deus move o sobrenatural quando você ora? Você ao menos tem assim uma percepção na sua fé, enquanto você está orando no nome de Jesus, que você está diante do trono de Deus, por meio de Cristo. Temos o livre acesso de falar diretamente com Deus. Não há necessário de intermediários. Somente o intercessor que é Cristo. Então eu estou diante de Deus, no trono de Deus, diante dele, em nome de Jesus, a qual tenho acesso a ele, através da obra da cruz. Então eu estou buscando o Senhor, adorando a ele. Você consegue imaginar o Senhor movendo o sobrenatural na sua vida, enquanto você está adorando, buscando a ele? Deus move, irmãos, o sobrenatural. Nós fomos lembrados agora há pouco, enquanto orávamos ali, que enquanto Pedro estava na prisão, com uma sentença de morte para o dia seguinte, Deus enviou um anjo lá e o tirou, Vivinho da Silva, Coelho também, saiu de lá vivinho, achou que até um sonho, mas o que aconteceu, a Bíblia diz que havia oração incessante, por parte da igreja, em favor de Pedro. Deus moveu o sobrenatural. Lembra de Paulo e Silas? Semelhante contexto, que estavam também na prisão, eles estavam também, durante a aflição deles, clamando, adorando ao Senhor. Eu fico a pensar, que canção era essa? Eles estavam adorando e clamando ao Senhor. E de repente, diz a palavra, de repente, aquelas cadeias caíram, se quebraram, queridos, enquanto eles estavam adorando ao Senhor. Olha o livramento de Deus, enquanto nós estamos adorando, pode ter certeza, Deus provê livramento, queridos. Ouse a adorar ao Senhor nessa certeza, enquanto eu adoro o Senhor, está movendo o sobrenatural na minha vida. Enquanto eu adorando ao Senhor, está caindo por terra toda a armadilha do inimigo contra a minha vida. Deus confundiu os inimigos de tal maneira, que eles começaram a combater entre si próprios, eles começaram um contra o outro. Você pode ler na palavra que é exatamente isso. Eles começaram a lutar contra si mesmos, ou seja, eles se autodestruíram. E eles tomaram posse, irmãos, de todas as coisas que eles deixaram no acampamento, porque eles ficaram desesperados, um começou a destruir o outro, e os despojos que haviam naquele acampamento, eles se apropriaram, foram dias para eles tomarem posse, foram 3 dias levando tanta coisa, que tornou-se em bênção, o que era preocupação reverteu em bênção, o que era aquilo que poderia atacar a vida deles, tornou ao favor deles. É isso que Deus move enquanto adoramos a Ele, queridos. Deus move, queridos. Sabe que quando há dias que a gente sai com a tristeza ou o coração apertado, e de repente você volta sorrindo, extasiado, adorando mais e mais o Senhor, é isso. Quando Deus reverte a história, quando Deus se move no sobrenatural, nós não vemos. Nós não estamos vendo uma perspectiva clara espiritual que está se movendo, mas nós cremos. A palavra de Deus não nos deixa ser enganados. Deus move o sobrenatural. Ele move além do natural, nós não enxergamos muitas vezes. E o pior que é quando nossa fé se limita apenas naquilo que a gente vê. Ah, não estou vendo mudança nenhuma, não adianta fazer essa campanha de oração não, pastor.
Eu não estou vendo mudança nenhuma, não estou vendo nenhuma mudança, porque eu já estou orando há dias, há anos. Calcula se você não orasse então, hein? Misericórdia. Deus está movendo o sobrenatural. E nós não podemos limitar isso por aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. Temos que crer, irmãos, conforme a palavra de Deus diz, que Ele envia anjos para guardar aqueles que o temem. Que Ele estará conosco em nossa entrada, nossa saída. Ele vai nos guardar. Onde você colocar a planta dos pés, o Senhor vai te guardar, Ele vai ser uma sombra, vai te proteger. Oh, glória a Deus! Todos aqueles que são de Deus, o inimigo não lhe toca. O Senhor guarda aqueles que o temem. Somos guardados pelo Senhor. Irmãos, nós não imaginamos quantos livramentos Deus tem nos dado, quantas armadilhas do inimigo foram frustradas, desbaratadas, confundidas, em meio à oração. Oração de uma mãe, oração de um pai, oração de alguém por nós. Ou mesmo quando nós, em pouca fé, clamamos ao Senhor, Ele movendo, irmãos. Movendo para que muitas vezes as consequências não fossem pior do que merecíamos. De não ter acontecido coisas piores, as quais nossas atitudes levaram a colher. Muitas vezes Deus está movendo. É misericórdia de Deus, queridos. Tudo isso é misericórdia e graça de Deus. Adorar o Senhor não apenas move o sobrenatural, mas o adorador sai mais forte da batalha, aleluia. O verso 27 claramente fala sobre isso, irmãos. Então, todos os homens de Judá, ou seja, ninguém se perdeu, ninguém ficou no caminho, ninguém foi derrotado. Todos eles foram e todos eles voltaram. E olha que tremendo, diz claramente o texto que voltaram para Jerusalém com uma alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com uma vitória sobre os seus inimigos. Eles foram, claro, corajosos. O corajoso não é aquele destemido, é enfrentando mesmo com medo. É assim, eu vou, Senhor, na tua força, ou alguém empurrando, vamos, Deus, confia no Senhor, vai na benção. Ó Deus, vai comigo, Senhor, eu estou com medo, mas me ajuda. Eu vou enfrentar esse dia hoje, eu vou enfrentar esse desafio de hoje. É a situação, Senhor, eu preciso enfrentar, tenho que lidar com isso, tem como fugir, não tem como correr, é comigo. Sabe, queridos, quando nós submetemos a direção de Deus, com o nosso coração, adorando a Ele, bebendo essa fonte da presença dEle, tudo que Deus pode nos permitir passar, isso tem um propósito de nos fortalecer ainda mais, irmãos. Já vi pessoas sofrendo, é claro, no momento quando vem os de repente da vida, mas pela graça de Deus que interviu, capacitou, tornou pessoas ainda melhores. Tornou uma fé mais absurda, uma fé mais profunda. Falo, meu Deus, como é possível assim superar uma dor? É a graça de Deus. O adorador, irmão, sai mais forte da batalha. Aqueles que estão buscando ao Senhor, enfrentam, mas não enfrentam sozinhos. Eu penso que a ação de Deus, irmãos, quando reverte coisas a nosso favor, nos tornamos mais fortes. As situações que Deus permite que eu e você venhamos passar, sabe para quê, queridos? Para nos deixarmos mais humildes. Muitas vezes Deus permite passarmos por coisas a fim de nos tornarmos humildes, a fim de tornarmos quebrantados, porque é exatamente a essência de um coração adorador, é um quebrantamento. Adorar a Deus se move na vida daqueles que têm um coração quebrantado, isso é adorador. Muitas vezes Deus permite sim, irmãos, coisas na nossa vida, principalmente aquilo que vai despertar uma reação em nós. É um apego, era uma coisa que nós tínhamos controle, ou queríamos ter controle. Para quê? O Senhor quer tratar algo em nós, quer nos deixar mais forte, mas para isso vai tratar algo em nosso íntimo. Nos deixa mais forte uma batalha se adorarmos a Deus neste tempo. Ou seja, numa angústia, numa batalha, é onde nós mais precisamos estar e buscar a presença de Deus. Seja numa crise financeira, conjugal, uma crise vocacional, uma crise ministerial, onde nós mais precisamos estar e buscando a presença do Senhor.
Porque é naquele momento, naquele ambiente que estamos ali debruçando nosso coração, buscando a Ele, é onde Ele vai nos tornando cada vez mais fortes. Todas aquelas pessoas que passam por isso, irmãos, por uma batalha da vida, enfrentam os seus dilemas. Quando passam, elas chegam somente numa conclusão: eu percebi Deus comigo o tempo todo. Muitas pessoas devem os seus melhores dias com Deus aos momentos mais difíceis da vida. Que é de pessoas crentes dizendo: olha, nunca fui tão crente quando eu passei pelo vale da sombra da morte. Nunca fui tão crente ao passar por dias no hospital. Ou passar por uma crise a qual só eu, Deus, estava clamando. Só Deus sabia do meu clamor. Nunca li a Bíblia tanto, nunca orei tanto nesses tempos. E o que aconteceu? Eu ser mais forte, muito mais sensível a Deus, muito mais crente, muito mais disposto a valorizar a vida, amando mais pessoas, rompendo com mentalidade, as quais que antes não fora possível. Deus, Ele nos deixa realmente mais fortes. Nos passa, a gente tem coisas que Deus permite passar, irmãos, para nos tratar em nós, para tratar conosco, para nos deixarmos mais fortes. E por fim, irmãos, o adorador sabe onde é o seu lugar. O adorador sabe onde é o seu lugar. Eles não apenas voltaram para suas casas e celebrando a vitória com grande alegria, mas eles entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para onde? Para a casa do Senhor, para a casa de Deus. Eles estavam em nenhum momento retendo a glória de Deus, mas estavam na casa de Deus fazendo o quê? Adorando a Ele, dizendo: Senhor, Tu és digno de tudo, Tu és digno, Senhor, de todas as coisas. A alegria é minha, a alegria é nossa, mas a glória é do Senhor. Eu recebo essa alegria que vem da parte do Senhor, mas a glória é Tua, Senhor. Eu tenho essa alegria, mas a glória é Tua, Pai. Não foi o nosso braço forte, não foi os nossos recursos, mas foi a Tua intervenção, foi o Teu poder. Como não adorar ao Senhor, irmãos? Quando recebemos algo de Deus, nós precisamos estar no lugar certo. Pessoas recebem algo de Deus, agora vou curtir a vida por aí. Recebi um milagre de Deus, recebi um livramento de Deus. Se eu recebi um livramento de Deus, eu posso receber mais um. Não brinca com isso não, queridos. Envolvi uma vez com a pessoa errada, envolvi de novo, Deus mais uma vez vai me livrar. Será que Ele vai se livrar uma vez que já despertou nossos olhos? Ai, Deus me libertou uma vez de um vício, mas só uma coisinha, não vai ter problema nenhum. Será que não vai ter nada? É estar na casa do Senhor, irmãos. Quando recebemos algo que alegra nosso coração, quando temos um encontro com Deus, quando recebemos a plenitude do Espírito Santo, recebemos uma palavra no nosso coração, recebemos uma intervenção dEle em nossa casa, quando sentimos Ele nos abraçando, irmãos, nós temos que saber onde é o nosso lugar agora, é onde? É estar adorando ao Senhor Jesus. E isso não tem nada a ver ser um religioso, isso tem a ver com uma atitude de um adorador. É ser um adorador. Ah, eu quero adorar ao meu Deus. Vou adorar ao Senhor. Onde eu vou reunir com os meus irmãos na casa do Pai. Adorar ao Senhor, este lugar em que nós adoramos junto como família, como igreja. É dar a Ele todo louvor, queridos, é buscar a Ele. É exaltar ao nome de Jesus, amém, meus irmãos queridos. Eu quero orar com vocês neste momento, irmãos meus. Eu preciso, enquanto nossos irmãos Sérgio Louvor vão se posicionando aqui, por gentileza, uma coisa que veio ao meu coração, exatamente essa palavra. A adoração não depende do ambiente, mas a disposição do coração. A adoração não depende do ambiente. Ah, esse ambiente é difícil, hein? Ah, como adorar a Deus neste lugar? Não é o ambiente que vai determinar a adoração. É a atitude do nosso coração, uma disposição do nosso coração. Ah, que lugar excelente para adorar a Deus neste lugar onde não respeita a liderança, onde não se respeita o próximo, onde não se respeita o professor, onde não se respeita um encarregado, onde se respeita um líder como deveria respeitar.
Que lugar ótimo para manifestar a atitude de um adorador aqui. Honrando, respeitando, intercedendo e sendo luz do Senhor naquele lugar. É adorar ao Senhor, queridos. Nós queremos ver o mover de Deus em nossas vidas, queremos. Mas nós temos que entender que precisa haver um despertar, ou responder esse despertar de um coração disposto a adorar ao Senhor em todo lugar. Adorar a Ele. Adore ao Senhor através daquilo que vier nas suas mãos para fazer. Nós tivemos ontem uma visita muito especial, uma família querida nos acolheu. Eu, a Preciosa, e foi muito interessante a atitude dessa nossa irmã querida. Ela preparou com muito carinho um bolo, o melhor da terra, né, irmãos? Que é isso? Bolo de milho, né? Que é isso? E ela, interessante, enquanto ela disse que estava falando com Deus, preparando ali as coisas, ela falou assim: Deus, abençoe que dê tudo certo, porque é para o pastor, Senhor, sim. Eu falei: ô, minha irmã, glória a Deus por isso, mas está tudo certo. Mas eu achei interessante a atitude dela: Senhor, não é para mim, é para abençoar o teu servo. Em outras palavras, é para glorificar o teu nome em tudo isso. Não é para mim, é para glorificar o teu nome. Irmãos, essa atitude precisa mover a nossa vida em detalhes da nossa vida, em detalhes, nosso dia a dia. Precisa mover, não é um ambiente, ai que ambiente difícil. Não, é a disposição do coração. Ali se revela um adorador que adora realmente a um Deus verdadeiro, que expressa o seu amor a Deus em ambientes difíceis, em dias difíceis. Dias difíceis, não vai nas redes sociais e fica falando coisas que não tem nada a ver. Não é retrucar com a mentalidade que muitos aí têm. Não, irmãos, é adorar a Deus. Que bobeira de redes sociais, nada. Eu vou buscar a presença de Deus. Ah, isso me feriu. Vai adorar a Deus. Mudança de mentalidade, disposição de um coração adorador, queridos. Porque se a gente não romper isso, ficar na mesmice, que adoração a Deus é essa? E aqui uma batalha que foi vencida. De que forma? Adoração. Adorando ao Senhor, adorando a Deus. Porque do nosso jeito, ou nosso jeitinho, só piora as coisas, hein? O jeitinho que nós muitas vezes queremos fazer, irmãos, muitas vezes interfere até mesmo o agir de Deus. Como Deus vai compactuar em abençoar aquilo que está errado da nossa parte? Como Deus vai fazer prosperar algo que nós estamos dando um jeitinho e pedimos: Deus abençoe, que agora prospere esse negócio. Só de pé, por favor, meus irmãos queridos. Quero chamar aqui os irmãos Ministério de Intercessão, por favor. Estarão posicionados aqui. Quero chamar você a sair do seu lugar nesse momento. Seja você que deseja começar uma jornada de oração, 7 terças-feiras, por um propósito, você pode vir aqui, pegar um cartão, a qual você vai marcar a causa que você está buscando ao Senhor. Você pode sair do seu lugar, que você também está na campanha. Mas se você também, mesmo que não esteja na campanha, mas olha, essa palavra encontrou meu coração. Eu desejo em Deus me posicionar como um adorador, ou como uma verdadeira adoradora, glorificar a Deus na minha vida, adorar a Deus. Essa causa parece que tem mais argumento. Experimente adorar a Deus hoje. Este sentimento parece que não vai embora. Experimente adorar a Deus hoje. O que está apertando seu coração, está te sufocando, sabemos. Experimente adorar a Deus hoje. Mas venha com fé, venha com quebrantamento no altar do Senhor. Você pode se ajoelhar, você pode ficar de pé. Você só não pode ser indiferente ao ouvir o que Deus está falando com o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus, queremos acolher vocês, irmãos. Nós vamos orar juntos. Espírito Santo de Deus, tem liberdade para mover neste lugar. Tem liberdade para mover pela autoridade do Senhor neste lugar. Senhor, nós oramos na certeza, Senhor, que os céus estão abertos neste lugar. Nós cremos, ó Pai, neste ambiente que foi preparado nessa noite. Ó Deus, antes mesmo de começar a reunião deste culto,
já estávamos convencidos, Senhor, que algo diferente foi reservado nessa noite. Nós cremos que o Senhor vai concretizar no sobrenatural, Pai. Talvez nós iremos testemunhar visivelmente hoje, talvez amanhã, talvez daqui a uns dias. Mas nós queremos, ó Pai, crer que o Senhor está movendo, agindo, onde há adoração, onde há corações quebrantados, vidas que estão se rendendo diante do Senhor, vidas que estão dizendo: não vou mais lutar na minha força, eu vou lutar agora em adoração a Deus. Eu não vou mais ficar argumentando, porque não há mais argumento para mudar, para transformar. Eu vou adorar a Deus. Um ato de fé, sai do seu lugar e vamos adorar, vamos buscar a presença do Senhor, queridos, em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Espírito Santo de Deus, Santo, Santo, Espírito Santo de Deus, declare que
és santo, 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 Espírito Santo de Deus, tu és santo, 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 Espírito Santo de Deus, tu és santo, santo, Espírito Santo de Deus, santo, santo, Espírito Santo de Deus. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Você pode adorar o Senhor com a sua voz. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber toda a glória, adoração, Pai. Nós te louvamos, te adoramos. Obrigado, Senhor, de ter a certeza que pecados foram abandonados, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, porque aquilo que estava obscurecendo a mente, o entendimento, foi removido pela revelação da Tua presença, Tua palavra, Senhor. Deus, nós te louvamos porque o inimigo não mais vai aproveitar dessas vidas que não sabia como se defender diante das suas artimanhas, diante das suas mentiras. Há agora corações de adoradores que invocarão o Teu nome, que adorarão o Teu nome, que clamarão pelo nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós temos a plena certeza que vidas, ó Pai, receberão vitória sobre aquilo, sobre áreas que muitas vezes, Senhor, estavam tropeçando. Receberão vitória do nome de Jesus, através do poder santificador, através da presença gloriosa do Senhor, blindando a mente, abrindo o entendimento, guardando as emoções. Pai, nós declaramos que santificado seja o Teu nome sobre essa família, santificado seja o Teu nome sobre o coração dessa filha, sobre o coração dos filhos. Santificado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque não é pela nossa força, não é pelos nossos recursos, mas é por um coração entregue aos pés do Senhor. É uma vida de adoração, é a atitude de adoradores que o adoram ao Senhor, que clamam ao Senhor, que buscam a Ti. Senhor, nós te louvamos pela certeza que nós iremos sair daqui, mas nós não iremos deixar de adorar o Teu santo nome. Que a Tua presença gloriosa continue sustentando essas chamas que o Senhor colocou em nosso coração. Que a Tua palavra continue queimando, ardendo nosso coração por amor a Ti. Nós te louvamos, ó Pai, a certeza que a Tua palavra vai gerar um estilo de vida, Senhor, em nós. Ao acordarmos, ao levantarmos, aonde colocar a planta nos nossos pés, certamente o Teu Espírito Santo vai nos mover a adorar e exaltar a Ti, pois Tu és digno de toda glória e toda honra e todo louvor para todos sempre. Nós iremos cantar: o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Essa foi a canção em que houve um mover no sobrenatural que manifestou na terra naquele dia em que Josafá clamou ao Senhor. O Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Dê graças ao Senhor.
Louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, porque a sua bondade jamais terá fim. Glórias ao nome de Jesus. Te louvamos, Pai. Sendo nas suas mãos, queridos, receba. Que a boa mão do Senhor continue sobre a tua vida. Que a bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derrame abundantemente a graça sobre a sua vida. O amor do nosso Pai transborde sobre a tua vida, se tornando uma pessoa amável, te capacitando a amar e ser uma expressão do amor dele nessa terra. Que o Espírito Santo derrame sobre a tua vida poder, graça, consolo, sabedoria, que se derrame sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Que assim seja hoje, assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, vamos louvando ao Senhor, queridos.